Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, a leitura da história da igreja, a partir desse ponto, a segunda divisão da primeira cruzada. Entretanto, enquanto a multidão pobre, nua, iludida e plebéia era reduzida a nada, a aristocracia do Ocidente assumiu a cruz. Encorajavam-se uns aos outros e preparavam-se para partir na mesma missão sagrada. Precisaremos falar um pouco sobre os chefes, para que possamos ter alguma ideia de quão minuciosamente a epidemia tinha afetado todas as classes. O mais eminente foi Godofredo de Bulhão, um descendente de Carlos Magno. A primeira classe lhe é atribuída tanto na guerra quanto no conselho. Ele tinha acompanhado Guilherme de Normandia em sua invasão à Inglaterra, novamente ao serviço de Henrique IV. Henrique IV? Está correto, irmãos? Ele possui a reputação de dar a Rodolfo sua ferida de morte, o que encerrou a Guerra Civil. E ele foi o primeiro do exército de Henrique a atravessar os muros de Roma. Ele é representado pelos cronistas como notável pela profundidade de sua piedade e pela sua suavidade de seu caráter na vida cotidiana. Mas era sábio em seus conselhos e ousado como um leão num campo de batalha. Ele foi acompanhado por seus dois irmãos, Eustácio e Balduíno, Hugo, irmão do rei da França, os condes Raimundo de Toulouse, Roberto de Flandres e Estevão de Blois, e também Roberto, duque de Normandia. Filho de Guilherme, o Conquistador. Mas tão grande e tão geral foi a excitação que quase todos os galantes chefes da Europa estavam inspirados com coragem de cavaleiros e rivalidades nacionais para se distinguirem nesta guerra santa. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, podem interromper caso queira trazer um pensamento ou até fazer um comentário. Supõe-se que 600 mil homens tenham deixado seus lares nessa época, com inumeráveis atendentes, mulheres e servos e operários de todos os tipos. A dificuldade de obter substância para tantos os levou a separarem suas forças e a prosseguirem até Constantinopla, por diferentes rotas. Foi acordado que eles deveriam todos se encontrarem lá. E daí começaram suas operações contra os turcos. Após uma marcha longa e dolorosa, na qual milhares pereceram, os sobreviventes alcançaram a capital oriental. Aleixo, embora pudesse ser grato por uma força moderada vinda do Ocidente para ajudá-lo contra os turcos, que estavam perigosamente próximos dele. Ficou atônito e alarmado com a aproximação de tantos chefes poderosos e grandes exércitos. A paz de suas fronteiras tinha sido perturbada pelos furtos e irritação das promíscuas multidões sob Pedro o Eremita.
mas ele temeu consequências mais sérias da chegada de tais tropas formidáveis sobre Godofredo, ao saber de uma companhia que uma outra logo se seguiria. Ele os atraiu astuciosamente pelo Bosforo, de modo que não se reunissem nas proximidades de sua capital. Por esse meio, embora não sem ameaças e hostilidades, os cruzados passaram todos para a Ásia antes da festa de Pentecostes. Os irmãos que chegaram, nós acabamos de ler aqui a segunda divisão da primeira cruzada. O cerco de Nicéia. O zelo e a indignação dos peregrinos foram grandemente excitados quando viram a pirâmide de ossos que marcou o lugar onde Gualtério e seus companheiros tinham caído. Nicéia foi sitiada e caiu em cerca de 5 semanas, mas eles ficaram muito desapontados com o saque esperado. Quando os turcos perceberam que sua posição não era mais sustentável, secretamente concordaram em entregar a cidade a Aleixo. A bandeira imperial foi erguida na cidade e a importante conquista foi guardada com invejosa vigilância pelos pérfidos gregos. Os murmúrios dos chefes eram inúteis, e após alguns dias de descanso, dirigiram sua marcha em direção à Frígia. A grande batalha de Dorílio foi lutada há cerca de 15 dias após o cerco de Nicéia. Solimão reuniu suas hordas turcas e pôs-se em perseguição ao que ele chamou de bárbaros ocidentais. Ele os surpreendeu e atacou antes de terem alcançado Dorílio. Sua cavalaria era declarada pelos cristãos como tendo 300.000 homens. Tão temível foi o início do ataque e tão espessas as flechas envenenadas que os cruzados foram sobrepujados. Eles foram lançados em tal confusão que não fosse a coragem pessoal e conduta militar de Bohemundo, Tancredo, Roberto da Normandia e a ajuda oportuna de Godofredo e Raimundo, todo o exército podia ter perecido. Com o tempo, a longa batalha foi decidida em favor dos cruzados. E a campanha de Solimão caiu em suas mãos. A superstição afirmava que a vitória tinha sido ganha pelos campeões celestiais, que desceram para ajudar os cristãos. Em uma marcha de 500 milhas através da Ásia Menor, o exército sofreu severamente de fome, sede, calor extremo, escassez de comida e da dificuldade da marcha, o que diminuiu muito suas fileiras. A sede foi fatal para centenas em um único dia. Quase todos os cavalos morreram, e acrescentando a confusão e consternação deles, a desunião apareceu
até mesmo em abertas contendas. Mas, apesar de todas as dificuldades, a grande massa de cruzados que sobreviveram a essas calamidades seguiram a caminho de Jerusalém. Balduíno, o irmão de Godofredo, conseguiu se apossar da cidade de Edessa e fundou o primeiro principado dos latinos além do Eufrates. O cerco de Antioquia. No dia 18 de outubro de 1097, os guerreiros da cruz sitiaram a Antioquia, onde os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, e que logo depois tornou-se o centro dos labores missionários do grande apóstolo. Mas que mudança de espírito, objetivo e modos do seu assim chamado sucessor, daquele que assumia o blasfemo título de vigário de Cristo, mas em que cuja porta a culpa e o derramamento de sangue desta, a maior de todas as ilusões populares, para sempre repousará. Jezebel ainda pode reinar tanto na igreja quanto no Estado. E amigos, assim como inimigos, devem ser sacrificados para atingir seu objetivo e gratificar sua ambição. Mas o dia rapidamente se aproxima quando a requisição pelo sangue será feita e o juízo será dado de acordo com os motivos, assim como as ações. O testemunho agradecido a Deus que saiu da Antioquia no primeiro século é tão simples e verdadeiro agora como era então. E de qual autoridade sobre o coração e a consciência, não obstante o fluxo corrupto de 10.000 que professamente fluíam da mesma fonte. Na doutrina dos apóstolos que temos que confiar, e não na tradição dos pais. Perdão. É na doutrina dos apóstolos que temos que confiar, e não na tradição dos pais. Em todas as épocas, o credo cristão deveria ser a pessoa de Cristo para o coração, a obra de Cristo para a consciência e a palavra de Deus para o caminho. O cerco de Antioquia durou 8 meses. As dificuldades sofridas durante esse período foram terríveis. Por um tempo, as condições do solo e do clima foram apreciadas até mesmo em excesso, mas o inverno chegou e a alegria deles acabou. As chuvas fortes inundaram seus acampamentos e os ventos derrubaram suas tendas. Fome e pestilência, com suas muitas consequências, prevaleceram. A carne de cavalos, cachorros e até mesmo de inimigos abatidos era evidamente devorada. No início do cerco, seus cavalos contavam 70.000 e no final contavam apenas 2.000. E dificilmente 200 davam para o serviço. Com o tempo, no entanto, o auxílio veio, ou teriam perecido até o último homem. Por meio da traição de um oficial sírio da cidade,
que tinham o favor do emir. Aqui tem uma observaçãozinha, ou é uma nota, né? E que comandava 3 torres, um portão foi aberto. O exército invadiu a cidade devota, gritando o grito de guerra dos cruzados. Deus o quer. E Antioquia caiu mais uma vez nas mãos dos cristãos. Mas a vitória não estava completa. A cidadela recusou-se a se render. E logo após essa aparente vitória, uma força esmagadora de turcos apareceu sobre Serborga, príncipe de Mossul. Durante 25 dias, os cruzados estiveram novamente à beira da completa destruição entre Serborga e a guarnição da fortaleza. Quando os corações de todos começaram a desistir e uma indiferença generalizada à vida prevaleceu, um astuto monge de nome Bartolomeu apresentou-se à porta da Câmara do Conselho e declarou que tinha sido revelado do céu em um sonho que sobre o grande altar da igreja de São Pedro seria encontrada a lança que perfurou o Salvador na cruz. O chão foi aberto, mas após cavarem uma profundidade de 20 pés, eles não encontraram o objeto. À noite, com os pés descalços e em vestes de penitência, o pobre Bartolomeu desceu ao poço e logo encontrou a ponta de uma lança. O anel de aço foi ouvido. O anel de aço foi ouvido. Era a arma sagrada. Aqui, irmãos, aquela observaçãozinha, o que significa emir, né? Título de nobreza equivalente a príncipe. Ao primeiro relance da lança sagrada, os desanimados cruzados passaram do desespero ao entusiasmo. Um salmo marcial foi cantado pelos padres e monges. Que Deus se levante e que seus inimigos sejam espalhados. Os portões de Antioquia foram encarcarados, e então os guerreiros fanáticos precipitaram-se com a lança sagrada sendo carregada pelo capelão do legado. O ataque foi irresistível. Os sarracenos fugiram diante do ataque inesperado, deixando para trás uma imensa quantidade de espólios. Boemundo foi proclamado príncipe da Antioquia, sob a condição de que ele deveria acompanhá-los até Jerusalém. O cerco de Jerusalém, 1099 depois de Cristo. Em vez de marcharem imediatamente para Jerusalém, enquanto estavam tão animados e fortalecidos pela vitória, e seus inimigos dominados, eles ociosamente gastaram seu tempo desfrutando dos luxos da Síria por quase 10 meses.
E quando as ordens de marchar foram dadas no mês seguinte, de maio, apenas uma pequena parte do uma vez poderoso exército sobrou. Supõe-se que 300.000 chegaram a Antioquia, mas a fome, a doença e a espada tinham reduzido a força deles para pouco mais de 40.000. As relíquias do exército partiram no mês de maio, enquanto se aproximavam do objetivo de sua longa e perigosa jornada, e reconheciam os lugares sagrados, tais como Tiro, Sidom, Cesareia, Lida, Emaús e Belém. Eles não podiam conter seu entusiasmo. Mas quando alcançaram uma elevação que lhes dava uma visão completa da cidade santa, um grito de Jerusalém, Jerusalém, Deus o quer, implodiu. Todos se lançaram de joelhos e beijaram o solo sagrado. As cenas da história do Evangelho encheram suas mentes com um arrebatado deleite. Mas Jerusalém estava ainda nas mãos dos infiéis, e eles estavam desprovidos dos recursos necessários para o assalto. O cerco durou 40 dias, mas foram 40 dias de grande sofrimento para os sitiadores, especialmente pela sede feroz produzida pelo sol de verão daquele país seco. O ribeiro de Cedron estava seco, as cisternas tinham sido destruídas ou envenenadas. A provisão deles se acabou. De fato, tão grande era a angústia deles, que estavam a ponto de renderem-se em desespero. Mas, como em ocasiões anteriores, o alívio chegou. A superstição veio ao resgate. Godofredo viu no Monte das Oliveiras um guerreiro celestial balançando seu brilhante escudo como um sinal para outro assalto. Com um renovado ardor militar, eles atacaram os incrédulos e, após uma luta feroz, dominaram a cidade santa. Os historiadores concordam em dizer que em 15 de julho de 1099, uma sexta-feira, às 3 da tarde, o dia e a hora da paixão do Salvador, Godofredo de Bulhão foi vitorioso nas muralhas de Jerusalém. Ele saltou para a devota cidade acompanhada de Tancredo e seguido pelos soldados, que encheram cada rua da cidade de massacres. Os cruzados, diz Robertson, inflamados à loucura pelo pensamento dos males infligidos a seus irmãos e pela obstinada resistência dos sitiados, não pouparam nem o velho, nem a mulher, nem a criança. 70.000 muçulmanos foram massacrados. Muitos dos que tinham recebido uma promessa de vida dos líderes foram mortos pelos soldados. O templo e o alpendre de Salomão ficou cheio de sangue até a altura do joelho de um cavalo. E em meio à fúria geral contra os inimigos de Cristo,
os judeus foram queimados em sua sinagoga. Godofredo não tomou parte nessas atrocidades, mas imediatamente após a vitória, em veste de peregrino, dirigiu-se à igreja do Santo Sepulcro para derramar seus agradecimentos por ter sido permitido alcançar a Cidade Santa. Muitos seguiram seu exemplo, resignando-se de suas obras selvagens por lágrimas de penitência e gozo, e oferecendo no altar o espólio que tinham conquistado, mas por uma revolta de sentimentos naturais para um estado de grande excitação. Eles logo voltaram à sua obra selvagem, e por 3 dias correu sangue em Jerusalém. Jerusalém nas mãos dos cristãos. Jerusalém, que esteve sob domínio muçulmano desde a conquista de Omar em 637, passou novamente para a mão dos cristãos. E 8 dias depois desse memorável evento, os chefes vitoriosos prosseguiram a eleição de um rei. Pela voz livre e unânime do exército, Godofredo de Bulhão foi proclamado o mais digno campeão da cristandade e rei de Jerusalém. Mas o humilde e piedoso peregrino, enquanto aceitava o lugar de responsabilidade, recusou o nome e as insígnias da realeza. Como poderia ele ser chamado rei e vestir uma coroa de ouro, quando o rei dos reis, seu salvador e senhor, tinha usado uma coroa de espinhos? Ele se contentou com o título mais humilde de defensor e barão do Santo Sepulcro. Mas tinha Godofredo sentado em seu trono quando foi novamente convocado para um campo. Então, aqui só tem uma referência, né? Esse finalzinho aqui. Uma grande força de sarracenos do Egito avançavam para vingar a perda de Jerusalém. Mas, novamente, os cruzados foram vitoriosos no que é chamada a Batalha de Ascalão. Uma vez considerada segura sua posição na Cidade Santa, a maior parte do exército se preparou para voltar à Europa. Após subirem na colina do Calvário, em meio a altos cânticos de hinos do clero, banhado com lágrimas, o solo santo, banhando-se no Jordão, carregando com eles ramos de palmeiras de Jericó, inumeráveis relíquias. Eles se preparavam para voltar para casa. Dentre os que retornaram estava Pedro, o eremita, que passou o resto de seus dias em um monastério fundado por ele próprio, em Rui, perto de Liege, até a sua morte em 1115. Trezentos cavaleiros e 2.000 soldados a pé foi tudo que Godofredo reteve para a defesa da Palestina.
mas o recém-nascido reino logo seria atacado por um novo inimigo, e um com quem estava muito bem familiarizados, o padre voraz de Roma. No nome do Papa, ele foi nomeado patriarca de Jerusalém e reivindicou tantas riquezas e propriedades para a igreja, pois que o Estado foi deixado, de fato, pobre. O piedoso Godofredo submeteu-se, tanto ele como Bohemundo receberam a investidura do padre, e assim o cetro de Jerusalém caiu em suas mãos, ou melhor, foi confiscado pelo ambicioso Papa. Cansado com todos os seus labores e sentindo que sua grande obra estava então realizada, Godofredo estava pouco disposto a lutar contra o padre, e assim permitir-lhe usurpar e colocar-se sobre a jurisdição tanto nos assuntos espirituais quanto seculares. Os cristãos gregos foram perseguidos pelos latinos como cismáticos, e é claro, a brecha se alargou entre o Oriente e o Ocidente. Após estabelecer a língua francesa e estabelecer a fundação de um código de leis, mais tarde famosa sobre o nome de Azizes de Jerusalém, e mantendo sua dignidade por pouco mais de um ano, o bravo e vitorioso Godofredo, o verdadeiro herói da cruzada, morreu em 17 de agosto em 1100 depois de Cristo. A Segunda Cruzada, 1147 depois de Cristo. Tendo assim dado um relato um pouco minucioso e detalhado sobre a Primeira Cruzada, precisamos fazer pouco mais do que fornecer algumas datas, com alguns pontos em particular, das 7 seguintes cruzadas, as mesmas causas nada razoáveis e não bíblicas, mas empolgantes para o povo. E os mesmos resultados desastrosos são aparentes em cada uma das expedições. Elas nada mais foram do que várias cópias fracas e mal sucedidas da original. Os descendentes imediatos dos primeiros cruzados foram descritos como dando lugar à vida de facilidade e luxúria, tornando-se assim completamente depravados e efeminados. Mas, por outro lado, os muçulmanos, tendo se recuperado do seu repentino terror e consternação, reuniram-se grandes forças e assediaram os cristãos com guerras perpétuas. Momento só. Em 1144, Zengi, príncipe de Mossul, tornou-se mestre de Edessa. Os habitantes foram abatidos, a cidade saqueada e totalmente destruída. A exultação dos muçulmanos não se podia conter. Eles ameaçaram a Antioquia, e a coragem dos cristãos começou a afundar.
Com lágrimas, eles então imploraram pelo auxílio dos reis cristãos e dos exércitos da Europa. Os inimigos da cruz já estavam avançando, clamavam: milhares de cristãos foram massacrados, e nenhum será deixado vivo na Terra Santa, a menos que a ajuda venha rapidamente. O pontífice romano Eugênio III ouviu essas petições e resolveu provocar uma nova cruzada. Os reis, príncipes e o povo da Europa foram convocados pelas cartas do Papa para a Guerra Santa. Mas a pregação da cruzada sobre esses países foram delegada ao celebrado São Bernardo, abade de Claraval. Ele foi um homem de imensa influência, de caráter santo e de grande reputação pela realização de milagres. Na mais brilhante eloquência, ele retratava o sofrimento dos cristãos orientais, a profanação dos lugares santos pelos infiéis e o sucesso assegurado dos exércitos do Senhor. Luís VII, da França, sua rainha e um vasto número de seus nobres tomaram voto e devotaram-se à Guerra Santa. Conrado III, o imperador da Alemanha, após assistir por um tempo aos apelos de São Bernardo, com o tempo declarou-se pronto a obedecer ao chamado do serviço de Deus. Muitos dos chefes da Alemanha seguiram o exemplo do imperador ao tomar a cruz, como era então a frase da vez. Mas era uma cruz sem a verdade nem a graça, a terrível ilusão de Satanás e perversa prostituição do símbolo sagrado para a cegueira e ruína de milhões. Assim que esses monarcas tomaram voto, os preparativos para a expedição foram iniciados. Tropas e suprimentos de todo tipo foram coletados. E no ano de 1147, seus poderosos exércitos, compostos principalmente de franceses, alemães e italianos, e com mais de 900 mil, avançaram em duas tropas em direção à Palestina. Prosseguindo como pensaram e como Bernardo lhes tinha assegurado, sobre a sanção dos céus, eles esperavam que agora o golpe final seria dado contra o poder dos muçulmanos, que o reino de Jerusalém seria firmemente estabelecido e que a paz seria assegurada aos cristãos latinos. Em alguns aspectos, a segunda cruzada diferiu da primeira. Aquela foi o resultado do entusiasmo popular, e esta foi um grande movimento europeu, liderado por dois soberanos, seguidos por seus nobres e apoiadores pela riqueza e influência das nações. Mas elas foram igualmente mal-sucedidas como o exército de Pedro o Eremita. Mas elas foram igualmente mal-sucedidas como o exército de Pedro o Eremita. Eles foram cruelmente traídos
pelos traiçoeiros gregos, que estavam com mais medo dos cruzados do que dos muçulmanos. A aproximação de 140 mil cavaleiros de armadura pesada, com seus atendentes imediatos no campo, além das tropas de armadura leve, infantaria, padres e monges, mulheres e crianças, em todos contando quase 1 milhão. Alarmou tanto os gregos efeminados que o imperador enviou homens exigindo que jurassem que não tinha nenhum desígnio contra o império. Mas o terror deles tomou a forma de hostilidade. E enquanto os cruzados entravam no território imperial, dificuldades erguiam-se por todos os lados. A história da Segunda Cruzada na Terra Santa é mais lamentável, vergonhosa e desastrosa do que a primeira. Em 1149, Conrado e Luís levaram de volta à Europa os poucos soldados que sobreviveram. O que aconteceu com o resto? Seus ossos forravam todas as estradas e desertos sobre os quais eles passaram. 1 milhão tinha perecido em menos de 2 anos. Altos murmúrios foram ouvidos contra Bernardo, sendo o padre por cuja pregação, profecia e milagres a cruzada tinha principalmente promovido. Mas o astuto abade convenceu o povo de que ele estava certo em tudo que disse e que a falha na expedição foi um castigo cabível pelos pecados dos cruzados. Assim, vemos que o único efeito da Segunda Cruzada foi de drenar a Europa de uma grande porção de sua riqueza e da flor de seus exércitos, sem melhorar a condição dos cristãos no Oriente. Irmãos, já são 9h02. Creio que podemos dar continuidade amanhã, né, aqui na A Terceira Cruzada, 1189 depois de Cristo.